Bem-vindos a mais uma edição do SamiCast. Dessa vez, dando continuidade a esse especial para o Dia dos Pais, com dois pais convidados aqui que participaram do nosso Dia dos Pais também, Kelson e Maurício Corrégio. Vamos aproveitar e falar do Dia dos Pais. Começar com o Kelson, que teve a Valentina dançando aí com a gente, né? O que você achou do Dia dos Pais? Sensacional. Sensacional. Aquela entrada que eles fazem com a criança é de derreter o coração, viu? É de derreter o coração. Mas a gente conseguiu conter um pouco as lágrimas. Teve um grupo de pais na segunda parte, né? O pessoal chegou animado, tava gritando. E aí, vocês estão ansiosos aí pro Dia dos Pais, né? Pra festa? Ansioso aí pela festa? Nossa, demais, viu? Tô quase lacrimejando aqui, ó, de tanta emoção. Eles nem entraram ainda, já estão emocionados? É, pai é assim mesmo, é duro na hora que precisa e mole na hora que é homenageado. Ansioso pela festa? Claro, ansiosíssimo, pô. Eu tô acordado desde as 6h30 da manhã esperando essa festa. Aí. Não pode perder. Pai, duro e tal, tudo mais, mas quando eles entram ali, o coração já derrete. O coração derrete. E a gente não se aguenta. E, senhor Maurício, o que você achou do Dia dos Pais? Então, Felipe, para mim foi muito legal, inclusive é uma história assim bem legal, porque a Luana agora está no último ano na escola, né? E a ideia de ter vindo aqui no Dia dos Pais é justamente poder ter esse último contato aí com ela, nesse dia que para mim aqui na escola foi tão marcante, que era justamente esses Dias dos Pais, né? Então desde pequenininha a gente acompanhando, desde o primeiro dia de aula, a gente acompanhando a história toda, e agora ela chegando agora no terceirão, né, no terceiro ano, eu falei para ela, eu quero ir lá pra gente relembrar isso, e foi muito legal, quando eu vi a pequenininha entrando com aquela placa, meu campeão, né, que foi o tema desse ano, nossa, é muito emocionante, porque o que a gente sente como pai, no caso da minha filha, né, que é uma mulher, ou mesmo para quem tem filho homem, é isso, né? Que é o sentimento que eu tenho do meu pai. É realmente como se ele fosse meu campeão, né? Então a gente se espelha nos pais, né? Eu acho que o pai, a paternidade para a criança é isso, é o espelhamento daquela força, né? Então foi muito legal, foi muito, muito legal, muito emocionante. Até na hora, foi difícil de conter as lágrimas ali. Na hora que eu vi a criança ali, a menininha na minha frente com aquela placa, olhei para minha filha do meu lado. Foi muito, muito legal, foi muito bom. Kelson, como você costuma comemorar o Dia dos Pais com a Valentina? Na verdade, todo dia é um Dia dos Pais, né? Porque eu passo boa parte com a minha filha, né? Minha filha já vai fazer 9 anos, agora dia 25. E eu tenho cada minuto da minha filha comigo. O que você quiser saber da minha filha, eu sei da minha filha. Unha, até hoje sou eu que corto. Então, todos os dias é um Dia dos Pais, né? Ai, que beleza. Todos os dias é um Dia dos Pais. Que bom, eu fico feliz quando a gente acompanha essa presença paterna mesmo. Porque, infelizmente também, né, a gente às vezes vê nas notícias aí, mães criando os filhos sozinhas e tudo mais. É difícil
a gente acompanhar isso no caso materno, uma mãe abandonando assim uma família, mas infelizmente com os pais é mais frequente, né? Então quando o pai é presente, acompanha, assiste as crianças, eu fico feliz demais, né? Acompanho, Felipe, acompanho sim. Olha, desde quando a minha esposa, né, ela falou pra mim que estava grávida, desse dia pra cá, já foi uma atenção totalmente especial para ela, né? Você já começa a tratar de outra forma, você já começa a ficar um pouco mais atento com as coisas, né? E quando eu acompanhei parto, acompanhei tudo, passei no dia do parto, passei fome junto com ela, porque teve que ficar em jejum muito tempo, né? Então eu acompanhei, fiquei junto lá, e quando a Valentina nasceu, foi sensacional, acompanhei o parto de pertinho mesmo, de pertinho. E quando fui para casa, né, aquela história, né? Fala, pô, e agora? Como vai ser agora, né? Agora é comigo. Agora é comigo. E assim, graças a Deus, acho que eu me saí muito bem mesmo, sabe? Eu tinha o respaldo da minha mãe. Infelizmente eu já tinha perdido o meu pai, né? A minha mãe também conviveu pouquíssimo tempo com a Valentina, mais ou menos 1 ano. Depois a minha mãe também veio a falecer. E assim, foram etapas da nossa vida muito complicadas. Muito complicada, porque nesse meio termo também a Aline sofreu um acidente e fez uma cirurgia muito grave no pé. E eu tinha que me desdobrar. Porque eu tinha que dar atenção para minha filha, eu tinha que cuidar da minha esposa, eu tinha que cuidar da casa e tinha que trabalhar ao mesmo tempo. Né? Mas como o Maurício comentou, né? Aquela plaquinha de super-herói, aquela plaquinha ela não é à toa. Ela Exatamente. Não é à toa, não. E graças a Deus, com Deus abençoando, a gente ajuda um aqui, ajuda outro ali, né? A família é um pouco grande, a gente conseguiu, e hoje a Valentina, graças a Deus, é o que é. É isso. É que nem a irmã Sama falou no Dia dos Pais, né? Às vezes a gente acaba esquecendo que o pai também é amor, é carinho, é cuidado, se desdobra. A gente tem que lembrar também que a gente tá aqui, né? Tá presente. Tem, porque não é fácil, Felipe. Não é fácil. Não vou falar pra você que é fácil, não. Porque você tá ali, é uma vida. Você fala, pô, essa vida depende de mim. Ela depende exclusivamente de mim. E aí, às vezes, te bate um desespero, né? Mas te acalma, as coisas vão dar certo. E com muita conversa, com muita paciência, as coisas andam. Você agora, Maurício, você tem mais experiência, né, nessa parte, né? Como é que foi como pai acompanhar o desenvolvimento da Luana? Agora já é uma moça, né? Tá no último ano aqui com a gente, 17 anos. Como é que foi acompanhar essa trajetória? Qual que foi a parte mais difícil como pai durante toda a criação dela até agora? E a parte mais legal, assim? Bom, a parte mais legal, que nem você estava comentando aí sobre o nascimento, tudo, né? Em relação à Luana, tem uma historinha até um pouco especial em relação a ela, porque a Luana também, o nascimento dela, como o Kelso está falando pra gente aqui, do nascimento da filha dele, o nascimento da Luana já foi um pouquinho mais complicado, né? A Luana, ela nasceu prematura, né? Então teve aquele negócio de... Eu posso falar para você assim que para mim foi uma paternidade diferente, né, em relação a todas as paternidades, porque eu fui um pouco pai e um pouco mãe. Eu vou explicar em relação a isso. A Luana nasceu prematura, né? E hoje, graças a Deus, aí, graças a Nossa Senhora Aparecida, graças a Deus, ela tá aí com 17 anos, uma moça grande, não tem nenhum problema de saúde. Mas a Luana foi uma historinha meio complicada, porque ela nasceu com 970 gramas e 29 centímetros. Então são 2 números que marcaram muito assim, a minha vida quando ela nasceu, né? Um negocinho assim, né? E hoje tá desse tamanho todo, mas a paternidade dela é uma coisa, o nascimento dela, né? Para mim foi muito marcante, porque eu ia praticamente, ela nasceu em Atibaia, eu ia todos os dias para Atibaia, e eu pegava ela, entrava que ela ficou 60 dias na UTI, né? E eu entrava na UTI,
porque na época a mãe dela trabalhava nesse hospital e eu entrava na UTI, pegava ela e colocava ela assim no meu peito, pequenininha, desde pequenininha, colocava ela aqui no meu peito, né? E aí ela, aquela coisinha que nem se mexia, desse tamanhinho assim, colocava ela. Então quando ela mexia um pezinho, mexia uma mãozinha, quando ela mexia um dedinho, aquele dedinho desse tamanho, a médica, né, da UTI falava assim, Maurício, ela falou isso pra mim, essa foi uma frase que acabou me marcando muito, né? Porque eu colocava ela aqui, Felipe, e eu ouvia muito, como se fosse o batimento dela, sabe? Eu ouvia o batimento dela assim no meu peito. Então, quando ela mexia qualquer coisa, a médica da UTI falou assim pra mim, você tá sentindo mais ou menos o que a mãe sente quando ela tá no útero, né? Então, assim, pra mim foi demais o nascimento da Luana. Ela acabou marcando muito a minha vida, mudando muito quando ela nasceu, até por essa história, né, de eu ter que ir todos os dias praticamente para Atibaia, para ver ela, para ver como ela estava, tudo. E assim, eu posso falar isso, é só por Deus mesmo. Quando você vê uma criança, que normalmente você vê as crianças nascendo com 3 kg, 4 kg e meio, é um nascimento de uma criança normal, né? E eu passei por isso, por um nascimento de uma criança prematura. E hoje, assim, depois veio toda a história, veio os estudos, né? Ela foi crescendo. Então, o que a gente mais queria primeiro é que ela fizesse 1 aninho, que ela chegasse a 1 ano. Então, depois, chegasse a 2. Porque quando um neném nasce prematuro, você tem muitas coisas que ela só vai desenvolver com o tempo. Então, você pergunta para o médico, eles fazem vários exames, tal, mas eles não podem cravar nada. Ela pode ter um problema respiratório, ela pode ter qualquer coisa. E no caso da Luana, ela não teve nada. Foi só evoluindo, desenvolvendo. Ela não teve nenhum problema cognitivo, nada. O ensino, nada. Então, assim, aí eu pude acompanhar toda essa trajetória dela, esse início, os primeiros exercícios, desde o jardim aqui no colégio. Eu sempre trazia ela para a escola. Então, como eu falei no início aqui da nossa conversa, esse Dia dos Pais que eu vim aqui na escola foi para relembrar isso. O primeiro dia que eu cheguei aqui na escola, quando eu trouxe ela com 3 aninhos, né? Aquela choradeira. Então eu lembro até da Eliette, que eu pedi para Eliette, eu falei assim, eu posso subir para ficar um pouquinho com ela, porque ela estava chorando muito, né? Então contei isso para ela, né? Então isso eu acho que é o papel do pai, né? Então minha filha sentiu isso, né? Ela sentiu que, assim, independente das coisas que acontece na nossa vida, Felipe, eu acho que o pai, o verdadeiro pai, ele pode estar, de repente, dentro da casa todos os dias, mas mesmo às vezes quando ele está à distância, às vezes por alguns motivos que a vida às vezes coloca, a gente tem que estar sempre presente com o filho, né? Com os nossos filhos, e sempre ali preparando eles para um futuro. Então eu acho que essa é a função do pai, independente de qualquer coisa, né? Porque hoje a gente tem vários tipos de famílias, né? Você tem as famílias que às vezes por causa do dia a dia, por causa de situações, acabam acontecendo às vezes separações, essas coisas tal, mas os filhos são sempre os filhos. Então essa é a função do verdadeiro pai e da verdadeira mãe, é não abandonar sempre, né? Que nem agora, minha filha vai fazer 17 anos, então agora vem aquela fase de aprender a dirigir. Então, da mesma maneira que eu levei ela para andar a primeira vez de bicicleta, no primeiro andador, quando eu vi ela dar os primeiros passinhos, agora vem a hora de dirigir. E assim vai. Até qual é a maior alegria que eu vejo assim para um pai? O dia que eu como filha ou como filho, o dia que a pessoa forma uma família, né? Que a gente tem aquele sonho de ver a pessoa bem e dando seguimento na sua vida, que é isso sempre que eu falo para minha filha. Eu falo sempre isso para ela, eu falo, filho, o que eu quero para você é que você dê seguimento na sua vida sempre pelo melhor caminho, porque é o melhor caminho que vai, a nossa função como pai é ensinar para eles que só plantando o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Não tem como você plantar o bem e colher o mal, né? Então é isso que eu procuro passar todos os dias para minha filha. E isso é uma coisa muito legal de falar, né? Eu aprendi com meu pai. Independente do presente que você dá, o que vale é o abraço. É você chegar, dar aquele abraço no pai, dar um beijo, com amor e com carinho. Então, assim, se eu faço isso pelo meu pai, é porque ele sente que
Ele plantou alguma coisa em mim. E esse é o meu objetivo com a minha filha. É daqui a 30 anos, ela me dá um beijo, me dá um abraço no Dia dos Pais, com esse amor, com esse carinho que eu tenho com o meu. Porque aí a gente tem aquele sentimento de dever cumprido. Isso para mim é o pai. O que você sente que mudou quando você se tornou pai? Mudou bastante coisa. Mudou bastante coisa. E a partir do momento que você sabe que você vai ser pai, que você vai ter uma responsabilidade gigante a mais, tudo muda. Aquilo que você tinha como prioridade já não é mais prioridade. Prioridade é o seu filho, é a sua filha. Então, tudo isso mudou na minha vida. Tudo isso. E até o modo de eu me comportar, até o modo de eu pensar, até o modo de tratar as pessoas também. Sabe, você muda completamente. Completamente. Porque às vezes acontece alguma coisa, você já imagina, e se fosse com o meu filho? E se fosse com a minha filha? Como que eu iria reagir? Então, muita coisa mudou em relação a isso, muita coisa. Mas assim, ainda bem que foi para melhor. Graças a Deus foi para melhor. Responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Mas estamos firmes aí na luta. Graças a Deus. Eu tô impressionado com a memória de vocês, né? Como vocês guardam as lembranças mesmo com as filhas, né? Aproveitando agora então, para vocês que já têm mais experiência do que eu, né? Que dica que vocês dão para os pais de primeira viagem? Eu dou a dica que a paternidade é o maior presente que Deus pode dar pra gente, que é para você cuidar, para você dar aquele primeiro banhinho, cortar a unha. Até na hora que ele comentou de cortar a unha, eu também cortava a unha da minha filha também. Parece que eles sentem essa confiança, né? A Luana sempre sentiu essa confiança em mim, desde pequenininha, né? Ela sempre sentiu essa confiança em mim e eu quero que assim seja para sempre. Então, para os pais de primeira viagem, eu passo isso, né? Eu acho que é fundamental na vida a gente sempre ter também essa parte espiritual e religiosa, né? Eu sou muito católico também, estudei aqui na escola. Quando minha filha saiu do hospital, né, depois de 60 dias lá na UTI, o primeiro lugar que ela foi para Aparecida, né? Levei ela para Aparecida do Norte. Então isso é muito importante. Então para os pais de primeira viagem, eu passo isso, que tenha força sempre em Deus, cuide sempre do seu filho, independente do estágio que ele estiver. Se apegue sempre nele, né? Independente das dificuldades. Vão ter dificuldades, muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, porque a gente tem que entender que é uma outra vida, né? A gente tem a nossa vida e eles têm a vida deles. Mas o que a gente pode fazer como pai e como mãe é guiar os filhos sempre pelo melhor caminho. E sempre falar para eles, olha, a gente está guiando você para você ir no melhor caminho. Se você tiver um desvio num determinado momento, a gente vai tentar corrigir esse desvio. Essa é a função do pai e da mãe. E não abandonar e não largar, né, o filho. Como às vezes você mesmo começou falando, né, Felipe, de alguns pais e às vezes algumas mães que acabam fazendo, né? Então o pai de primeira viagem, ele tem que saber disso, que isso vai ser para a vida toda. E que tem que ser uma coisa que você precisa prezar e nunca que você pode largar. Transmita tudo aquilo que você recebeu. É a famosa corrente do bem. Você recebeu o amor, você vai transmitir o amor. Então, abrace seu filho, beije seu filho. Papai, abraça mais e beija mais. Respeite o seu filho, respeite o espaço dele. Converse muito com ele, como o nosso amigo Maurício aqui deixou bem frisado. Tenha fé em Deus. Dificuldade você vai ter? Vai. Mas se a dificuldade veio para você, é porque você é capaz de passar por cima desse problema. É um desafio que você vai ter que passar e você vai ter que superar. Muito cuidado, porque o mundo de hoje pede muito cuidado. A gente tem que orientar, você tem que estar sempre conversando. Eu digo pela minha filha ela está numa fase de perguntar muito,
né? Ela pergunta muito, então você tem que tomar muito cuidado com a resposta que você vai dar, porque você não sabe como que ela vai absorver essa resposta. Às vezes a resposta que você vai dar pode criar até mais dúvida nela, né? Então, para esses pais de primeira viagem, tenha calma. Tenha calma. Vai dar tudo certo, você vai passar por perrengues, vai passar por muita dificuldade, mas tenha muita fé em Deus, que tudo vai dar certo, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Em uma palavra, ser pai é? Não consigo, em uma palavra é muito difícil, mas é ser responsável. Justo. E aí, Maurício, em uma palavra, ser pai é? Eu acho que é o herói. Ser pai é ser o herói pro filho, né? O que a gente faz todos os dias por eles é um herói. Eu vejo assim, o pai é a responsabilidade dentro de casa, né? Então, se você tem um pai responsável, você tem um herói. Se você tem um pai irresponsável, você nunca vai ser um herói. Então, eu acho que ser pai é um herói. Pro filho, o filho tem que te ver como um herói. Meu pai. Também me diverti muito com uma das respostas que a gente teve aqui. Seu pai, ele é o melhor do mundo no quê? Ele falou, não, o melhor do mundo em me ajudar na lição de casa. Ah, eu vi essa daí. Falei, caraca, essa foi muito boa. Você como pai ali participar da educação, pra gente é sensacional, né? Porque que nem o Maurício falou, a gente tá aqui para ajudar nessa parte da educação, sim. Nós não temos colaboradores, temos educadores. Sim. Todo mundo faz parte da formação da educação da criança pelos exemplos que você dá, mas essa base da educação da formação é da família. Porque é em vocês, né, que eles enxergam esse exemplo, essa confiança de aprender ali o que é certo, o que é errado. Minha filha está aqui na escola, minha mãe estudou aqui, eu estudei aqui desde o Jardim 1 também, e agora minha filha começou aqui no Jardim 1 e agora se formando, né? Então, são 3 gerações aqui já no Colégio São Miguel. Então, esse colégio aqui, para mim, marca uma história de vida da minha família, né? Não só minha, como dos meus irmãos. Nós temos 4 irmãos, né? E hoje a gente vir aqui encontrar os professores, Rosana, Horácio, professores da nossa época, assim, é muito gratificante mesmo. Eu gostaria de agradecer o colégio, de agradecer toda a estrutura do colégio e principalmente aí a Gisele por ter me convidado para fazer parte desse podcast, agradecer o Felipe e também o Kelson, também, por a gente estar junto aqui nesse bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque, né, agosto, inverno, frio, pegar assim logo de manhã e topar um podcast, né? Então, muito obrigado a vocês. Mas Imagina, muito legal pelo convite, Felipe. É muito legal. Como eu falei, é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte da história, fazendo parte dessa conversa, porque realmente isso marca esse fim dessa trajetória da minha filha. E foi muito legal também que no dia do estudante, ela dá um depoimento, né? Para o colégio também, e ela fala sobre que se um dia ela tiver um filho, ela quer colocar ele para estudar aqui no São Miguel. Então, isso mostra que o meu pensamento em relação à educação da minha filha continua com ela. Então, isso quer dizer o quê? Que a escola dá sequência no que eu penso, minha filha pensa, por quê? Porque ela pensa, quando eu tiver minha família, eu quero colocar também no Colégio São Miguel. Então, isso para mim, quando eu vi esse depoimento dela, inclusive quando a Aline falou para mim, a Gisele falou para mim, me mandou o link, nossa, eu fiquei marcou bastante para mim, porque isso mostra que realmente a gente estava certo de colocar ela aqui na escola e de dar sequência nessa educação aqui no Colégio São Miguel Arcanjo. Muito obrigado. Agora, segredo dos bastidores, né, do Dia do Estudante. Todo mundo que participou do vídeo, né, foi voluntário. E aí a gente não ensaiou nada, a gente só ligou a câmera e falou, gente, pode mandar aí um recado para as próximas gerações. E aí me surpreendeu também ela falar, quando eu tiver meus filhos, vou trazer eles aqui pro São Miguel também. Que aí a gente percebe, né? Caramba, fizemos parte mesmo da vida, não só da educação, da formação como pessoa, né? E ela
sentiu isso e quer isso também para as próximas gerações. Nossa, eu fico muito feliz. E eu também, como pai, né, eu fiquei muito feliz quando eu vi também ela falando isso, porque aí é o que eu falei aqui agora, você sente que o seu objetivo foi alcançado. Porque, por exemplo, não, meu filho não vai estudar aqui na escola, vou colocar em outra escola. Então é sinal que você não gostou. Quando a pessoa fala assim, que nem minha filha, né, de espontânea vontade, quando eu vi, então ela entende isso, né, ela entende essa história. Então quando eu venho aqui no colégio com a minha filha, nas festas juninas, toda a festa junina a gente vem, né? Então a gente acompanhou tudo isso. E cara, eu posso falar um negócio pra você, Felipe. Independente da minha filha sair aqui, o ano que vem eu venho na festa junina também. Porque obrigado. É muito gostoso eu estar aqui dentro da escola. Muito gostoso. Então essa história vai continuar. E se Deus quiser, com meu neto. Se Deus Conforme quiser. Minha filha falou, com meu neto eu quero estar aqui. Porque é muito gostoso. O ambiente do São Miguel Arcanjo realmente é diferenciado. Eu gosto muito. Ó, pra quem não assistiu, fica aí também o programa, né, que a gente gravou na festa junina. Passando por aqui, a gente vai percebendo a quantidade de ex-alunos que a gente encontra. Bastante. Nossa. Aí eu pergunto pra eles, né, vocês foram há quanto tempo já? 4 anos, 7 anos, 5 anos. E você continua vindo pra cá todo ano, depois de formar? Sim, todo ano. Todo ano tem a festa, a gente vem. Todo ano o pessoal pra relembrar. Eu acho que isso é uma coisa assim, né? Eu que estudei aqui, depois eu fui fazer engenharia na Mauá. Para mim, o que ficou da época estudantil foi o Colégio São Miguel. Eu friso muito com a minha filha isso. O que vai ficar, filha, para sua vida não é a universidade, é o colégio. É as lembranças da época do meu ensino. Eu tenho muito poucas lembranças da faculdade e muitas lembranças do colégio, muitas, porque, como eu falei já, né, a gente tem uma história bem grande aqui na escola, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente fazia parte das equipes, eu joguei basquete, minha irmã dançava no GR, a gente jogava pela escola, então eu era aquele cara que chegava aqui de manhã para estudar e saía da escola 10 horas da noite com o professor de carro. O professor José Carlos me levava para casa de carro depois do treino de basquete, né? Então assim, eu tenho certeza assim que muitos amigos assim vão assistir o podcast, porque inclusive agora eu entrando aqui na escola, né, eu encontrei o Caçola, que também teve 3 irmãos que estudou aqui na escola, o filho dele estuda aqui também. Então quando eu venho aqui no Colégio São Miguel, é um encontro de amigos, de gerações, a gente se encontra nas festas juninas, amigos que a gente estudou junto na 8ª série, no colegial, e isso que é legal, né? Então os filhos desses meus amigos estão tudo aqui no São Miguel. A maioria. Então você vem na escola, é aquele evento, né? Você encontra todo mundo e tal. O legal também, que eu acho hoje do São Miguel Arcanjo, estão se preocupando também com a parte universitária, tudo tal. O São Miguel evoluiu com isso também, né? Se preocupa com o Enem, se preocupa com as universidades, se preocupa com a boa colocação dos alunos, né? E cada vez isso vem melhorando mais. É o que eu falo para minha filha, né? Isso é uma das coisas que o adolescente tem que se preocupar, é a universidade. Mas, antes disso, na minha opinião, é a formação do adolescente, que hoje a gente vê aí nas televisões, a gente vê, né, essa coisa aí desses jovens meio perdidos, né? Então aqui no São Miguel, graças a Deus, aí a gente percebe que a escola se preocupa muito com isso também, né? Com essa parte da educação dos jovens, né? E procura trazer muito essa parte religiosa para eles, que isso é muito importante também. Por isso que o São Miguel é uma escola, na minha opinião, da região diferenciada. É a nossa missão, né? Educação de qualidade. Estamos aí. Primeiramente você forma um cidadão, né? Exatamente. Você forma um cidadão, aquele cidadão para depois a universidade, que né? vai trazer alguma coisa de bom lá no futuro. E junto nesse agregado vem a educação, vem um estudo forte, um estudo competente. Então, mas primeiramente é o cidadão. Primeiramente, eu friso muito isso para minha filha. Que nem no caso do Maurício, a educação que teve aqui passou para a Luana. Sim. E a gente vê uma menina super educada, de bem. Da minha mãe passou para mim. É a corrente do bem, né? Da educação da minha mãe passou para mim, dos meus pais, né? De mim passou agora para a Luana. E foi o que a gente falou no início, né? É muito legal.
porque é o que eu falo, essa fase do colégio marca muito, como marca minha filha. A minha filha tem as minhas sobrinhas que estudam em outras escolas, né? E muitas vezes eu pergunto para minha filha, tá tudo legal, tá tudo bem no São Miguel, tudo não sei o quê. Você quer mudar de escola? Porque a cada etapa, 8ª série, aí ela vai pro colegial. Sim. Então você faz a pergunta, filha, tá bom no São Miguel, tudo tal, tá legal. E minha filha, graças a Deus, assim, na parte dos estudos, a Luana, fora de série, nunca me deu nenhum tipo de trabalho. Ela sempre... Ela é muito inteligente, graças a Deus, ela é bem inteligente, assim. Nunca deu nenhum tipo de trabalho para a família, nem para mim, nem para a mãe dela, em relação a estudos. Então, isso é muito legal. Então, ela falar que ela quer colocar o filho dela aqui no colégio São Miguel Arcanjo, isso mostra que a escola estava no caminho certo, está no caminho certo e continua no caminho certo. Com todas, inclusive, Felipe, com as evoluções que a escola vem fazendo, com tudo isso, né? Que nesse podcast que a gente está fazendo, uma coisa muito legal para divulgar a escola, para divulgar o colégio, um trabalho muito legal. Eu, antes de vir aqui hoje fazer essa conversa com o Felipe e com o Kelson, eu pude também assistir o vídeo das mães, conversando aqui também no Dia das Mães. Eu sigo o Instagram do colégio também, obviamente, porque minha filha estuda aqui, né? A gente segue o Instagram, então a gente vê as postagens, tudo. A gente recebe muitas mensagens, todos os pais de alunos aqui recebem mensagem praticamente todos os dias, quando vai ter uma missa, quando é uma coisa informativa, né? Hoje o São Miguel tem os aplicativos aí, que você consegue fazer uma liberação, minha filha que é maior. Então, por exemplo, para ter uma liberação da escola, tem que ter uma liberação pelo aplicativo, você tem que mandar um e-mail. Então, assim, hoje que eu tenho uma filha adolescente, eu saber que ela está aqui dentro da escola, para mim, me dá uma segurança muito grande, aqui dentro do Colégio São Miguel Arcanjo. Porque a gente sabe que aqui dentro, a partir do momento que a criança entrou aqui na escola, é como se ela estivesse dentro de casa. Ela está sendo olhada, ela está sendo fiscalizada, ela está sendo vigiada. Aqui no São Miguel, as crianças, elas não são simplesmente um número de matrícula, elas têm um nome, têm um sobrenome, e as pessoas tratam os alunos assim. É isso que eu sinto com a Luana quando eu trago ela aqui na escola, quando eu venho aqui na escola. Eu sinto que a Luana, desde as tias da cantina, das tias da limpeza, até os professores. Então, isso para mim é o diferencial do Colégio São Miguel Arcanjo. Eu sou suspeito de falar dessa escola aqui, né? Já deu para perceber, né? Eu gosto muito, realmente. Assim, é uma coisa assim, para mim, o São Miguel é diferente. Até, poxa, muito gostoso fazer parte desse bate-papo aqui, ter sido convidado aí, poxa, muito legal. Porque a gente entende que a gente vai marcando a história no colégio, né? Sim. Agora invertendo os papéis, né? Os nossos alunos mandaram mensagem para os pais esses dias. Vocês querem mandar uma mensagem aí para as filhotas? Filha, papai te ama muito além do que você imagina. Eu já te falei isso uma vez e vou te falar novamente. A palavra amor é pouco para definir o que eu sinto por você. Papai te ama. Um beijo no seu coração, filha. Fica com Deus. Um recadinho pra Luana pra ela assistir depois e ficar com vergonha? E com vergonha acho que ela vai ficar, né? Porque ela sabe, ela conhece bem o pai que ela tem, tudo. Filha, até difícil falar alguma coisa aí, né? Mas assim, eu quero que você continue sendo pra sempre essa minha Luana, né? Essa menina que entrou aqui no colégio tão pequenininha e agora tá saindo uma moça, no 3º colegial, formada aqui na escola. Então eu quero que você leve para sempre esse ensinamento que você teve no Colégio São Miguel. Da mesma maneira que o papai. Quando eu recebi o convite para vir aqui hoje fazer isso, eu não estava pensando em mim. Assim como o Kelson falou, a gente pensa muito mais em vocês do que na gente. Embora muitas vezes para vocês, às vezes não apareça, mas a gente deixou de fazer várias coisas hoje para estar aqui. E para mim foi um prazer muito grande, por quê? Por você, para marcar para você entender o que é realmente ser pai.
Então é isso que eu quero para você, que você leve isso como uma lembrança e uma recordação. Da mesma maneira que eu liguei para você, para a gente passar junto o Dia dos Pais, aqui no colégio, eu quero que você leve isso. As coisas na vida são todas guiadas por Deus e, no meu caso, por Nossa Senhora Aparecida, desde o início. Em relação a isso, não é coisa daqui, é coisa de Deus. Porque na hora que eu vi a mensagem da Gisele, para mim foi muito legal. Então isso marca esse final aqui no Colégio São Miguel Arcanjo. Então é isso que eu desejo para você, filha. E fiquei muito feliz novamente de ver o vídeo que você gravou com o Felipe, quando você fala que se um dia você tiver um filho, você quer colocar no Colégio São Miguel. Para mim foi muito marcante isso. Por isso que eu vim aqui hoje ter essa conversa com o Felipe, com o Kelson e marcar para você essa sua passagem no colégio, que é o que você vai levar para sua vida, é o que o seu pai espera de você, tá bom? Te amo muito, amo muito. Tá aí, meninas. Né? Aproveito mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? O desdobramento. É sempre uma expectativa e mais uma vez eu fico muito feliz com as pessoas que a gente recebe aqui, porque a gente vai conhecendo mais da história de vocês, vendo como vocês fazem parte da nossa história como escola. Sim, né? São Miguel, nossa. Como educadores, né? A gente fica muito feliz, assim, de acompanhar, de escutar essas histórias. E eu fico muito feliz de poder levar essas histórias adiante, né? Então, muito obrigado por aceitarem o convite, fazerem parte mais uma vez da nossa história. Igual o Maurício falou que segue nas redes sociais, segue a gente nas redes sociais também. Deixa o like aqui, deixa os comentários, pode ir conversando com a gente responde vocês. E até uma próxima. Eu quero ver na hora que esses vídeos for postados aí bastante amigos, bastante colegas, amigos aí da escola que estudaram aqui com a gente, que tiveram a oportunidade de passar aqui no colégio, de estudar com a gente, estudar comigo. Eu sei que tem vários que têm filhos aqui na escola, a gente se encontra aí. Então, deixa os comentários aí no vídeo, coloca o que achou, se achou legal, coloca as brincadeiras aí, porque essa é a ideia desse nosso bate-papo aí, é que vocês possam interagir. E eu sei que tem vários aí que tem os filhos aqui na escola, que eu encontro, já são pais. Então agora é a hora de colocar aí bastante comentário aí nos vídeos, tá bom? Um abraço a todos aí. Agradecer ao Felipe, né? Primeiramente ao Felipe aí, ao São Miguel pelo convite. Sempre que precisar, pode chamar, estaremos aí. Muito obrigado. Um prazer imenso. Imagina. Receber vocês aqui, poder conversar com vocês. Né? Meu, foi o que eu falei pra você no começo, não sei, tá gravando ainda ou já parou? Já? Tá gravando. Tá gravando? Meu, foi o que eu falei pra vocês no começo, na hora que eu cheguei ali, né? Eu podia ficar aqui até a noite, cara. Podia ficar aqui até a noite, assim, muito gostoso esse bate-papo. E eu teria com certeza, o Kelson também, tenho certeza, se ele ficar falando da filha dele aqui também, e a gente ficaria aqui até a noite, mas é que nem eu falo, pra mim, cara, se eu ficasse falando do colégio, só em si, da minha filha, da história dos meus irmãos, tudo, das histórias da minha mãe, das histórias que a gente tem aqui na escola, é muito gratificante mesmo. Teria história até a noite. Você não ia ter que fazer um podcast, você ia fazer uma minissérie. É isso aí, tinha que fazer uma minissérie, não um podcast, meu, porque é muita coisa,